O que leva uma pessoa a mudar de casa? Pode ser um novo ciclo que se abre ou um que se fecha. Uma nova profissão, uma grande inspiração, o desejo de conhecer novos lugares, novas pessoas, novas ideias, alcançar novos resultados. Independente do motivo, sempre há uma chave que abre ou fecha uma porta. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio 01, né? O primeiro episódio do nosso canal Pode Vir, a Chave é Sua. E para mim realmente é uma felicidade poder estar aqui para compartilhar com vocês tudo o que você precisa saber sobre como mudar de casa, como mudar para um outro país ou como adquirir o seu novo lar, uma nova residência. E isso eu passei há um tempo atrás, fazem 6 anos que eu mudei para Portugal, sou apaixonada pelo lugar que eu vivo, a Vila de Cascais, e eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o que temos aqui ao redor e as casas maravilhosas que nós temos para quem quer se mudar para Portugal e para Cascais. Bom, meu nome é Luciene Pereira, se você está aqui provavelmente já faz parte de uma série de amigos, parentes, vizinhos ou ex-vizinhos do Brasil ou de outros lugares, mas eu quero mesmo agradecer a sua participação nesse nosso primeiro episódio. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos aqui um convidado super especial. É uma pessoa que é meu braço direito no ramo imobiliário, né? Porque ele é o mediador de crédito. E nós sabemos que cada pessoa que quer comprar uma casa, quer realizar esse sonho da casa própria, um dos primeiros passos para começar essa pesquisa, essa busca, essa oportunidade de encontrar um novo lar, uma nova casa, nós precisamos aí do crédito, né? Seja ele capitais próprios ou capitais do banco, sempre é importante passarmos por essa etapa do crédito. E para isso nós temos aqui hoje ele que se chama Eduardo Marcos, né? Até fiquei aqui com a dúvida, Marcos é um nome ou sobrenome? É um sobrenome. E ele veio hoje compartilhar conosco, tirar as dúvidas. Se você tiver perguntas, pode fazer. Nós estamos vendo aqui algumas pessoas que já estão conectadas conosco. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui. E quem está ao vivo tem a chance, né, de fazer as perguntas e ter as suas respostas de imediato. Então, ajudem aí, participem com quem está conectado. Aqui o Leandro já está colocando que Cascais é fantástico mesmo. Com certeza, eu sou apaixonada por Cascais. Então, sejam todos bem-vindos. Onde você estiver conectado, coloque aí de onde você é. Aproveite, compartilhe esse link para mais algumas pessoas. Se você não é um subscrito do meu canal, tá? Aproveita e também já faça a sua inscrição. Ativa o sininho, porque cada semana vem novidades aqui no nosso canal. Sejam todos mesmo muito bem-vindos. Olha que legal ver vocês. Vamos lá. Eduardo, conta pra gente um pouco, antes de falar, né, sobre o seu trabalho de mediação de crédito, conta um pouco da sua experiência profissional, né, da sua família, o que você sentir vontade de compartilhar conosco sobre você. Olá, muito boa tarde a todos. Muito gosto, antes de mais, quero agradecer ao Luciano este convite que me endereçou. É um gosto estar aqui convosco, partilhar um bocadinho do que é a minha experiência na parte de crédito de habitação em Portugal e, em particular, o que é a experiência de crédito de habitação para clientes brasileiros, estejam já eles a viver em Portugal ou estejam noutro país de origem, que não é necessariamente no Brasil. Respondendo à tua primeira pergunta, pronto, Eduardo Marcos, de facto, é um apelido, não é um primeiro nome. Tenho 51 anos, já tenho uma experiência profissional internacional bastante interessante. Trabalhei para empresas, portanto, faziam trading de commodities, tanto em Barcelona, em Londres, tive em Amsterdão, até Paris, portanto, tenho uma experiência bastante interessante a nível, portanto, destes mercados, mas realmente para estar toda a vida neste tipo de trabalho profissional é um bocado complicado, porque o nosso coração acaba por não aguentar. Neste sentido, há cerca de 7 anos mudei para a parte de intermediação de crédito. Nunca trabalhei na minha vida em banca,
trabalhei sempre para empresas financeiras, mas nunca trabalhei em banca, portanto eu tive que aprender toda esta situação do crédito de habitação de raiz, e oxalá eu soubesse o que sei hoje quando comprei a minha primeira casa. Pois, Não teria feito... todos queremos essas informações. Exatamente, exatamente. 7 anos de intermediação de crédito, há 4 anos na Keller Williams Portugal. Sou responsável pelo departamento de crédito e habitação de vários market centers, que são basicamente lojas. Damos apoio a cerca de 400 clientes, 400 consultores que constantemente estão a fazer pedidos de qualificação financeira, porque acho que a primeira coisa que se deve fazer antes de se mudar de país ou comprar uma casa é perceber se a pessoa tem efetivamente uma capacidade financeira para comprar o imóvel que se propõe. Porque depois pode, de facto, levar a algum tipo de frustração à parte digamos, de todo o processo, não é? E cada vez em Portugal, como na Europa, é mais difícil comprar casa. Estamos num ambiente de trabalho onde as taxas de juro sobem, os preços das casas também, portanto, continuam a subir e não é fácil, efetivamente, dar apoio a todos aos clientes. Portanto, nós tentamos sempre satisfazer praticamente todos. Uma coisa que eu posso claramente dizer é, após a qualificação favorável para um cliente, a nossa taxa de sucesso de conversão, portanto, do negócio, é na casa dos 80%. É isso que me chamou a atenção quando eu conheci o trabalho de vocês, né? Os relatórios que vocês passam também lá no nosso Market Center me chamam muito a atenção. Então, quer dizer, com a boa qualificação, com uma boa conversa, conhecendo bem o cliente antes de mais nada, é uma maneira de poder também ter uma estatística tão alta, né, no resultado final das aprovações. Exatamente, porque nós nunca damos um processo perdido à partida, sem falar com o cliente. Um processo com uma boa qualificação, um bom perfil ou digamos, montagem digamos, do processo para um cliente pode demorar cerca de 40 minutos. E isto é importante, fazemos todas as perguntas, basicamente pode-nos chamar médico de financeiro, vamos por assim, não é? E se de facto verificarmos que existe a mínima possibilidade de verificar que um determinado cliente pode comprar uma casa em Portugal com recurso a crédito, nós vamos para a frente com o processo, ok? Muito bom. E comprar casa aqui em Portugal, e principalmente, né, na região que eu moro, na região de Cascais, é uma vantagem, porque as casas valorizam muito, os imóveis valorizam muito. O mercado de Portugal realmente é um mercado que atrai muitos investidores, moradores. Só em Cascais nós temos vários perfis de clientes, né, aqui em Cascais. Aliás, aproveitando, vou fazer uma pergunta de curiosidade para o Eduardo. Quantas línguas você fala, Eduardo? Que eu vejo você lá no telefone todo dia conversando. Oi, boa pergunta. Bem, à parte de português, que é a minha língua nativa, sou fluente em inglês, espanhol, percebo um bocadinho catalão, também, que vivi em Barcelona durante alguns anos, francês, não tão bem, e durante uma altura da minha vida decidi aprender grego para efetivamente, foi como desafio, não é? Infelizmente por questões profissionais tive que abandonar, digamos, a aprendizagem, que não é complicado, mas a base ainda continua lá, portanto para responder cerca de 5 línguas aproximadamente. Que legal. Importante para poder falar com tantos potenciais clientes que nós temos aqui na nossa região, né? As pessoas têm procurado realmente, hoje não é o assunto, né, por que as pessoas procuram, mas existem mais de 10 razões diferentes porque as pessoas procuram morar aqui em Portugal. E essa etapa é muito importante, né, da mediação de crédito. Então, assim, uma pessoa que vem, quer morar em Portugal, né, o Eduardo sabe muito bem o que está acontecendo. Por que é mais vantajoso comprar do que alugar um imóvel? Bem, para já porque tem uma questão de custo-oportunidade. Se nós verificarmos um valor de uma renda em Portugal, claramente o valor está acima do que é o custo de uma prestação mensal para a aquisição de uma casa. Sim. Vamos, por exemplo, em média, por exemplo, uma casa que tem um arrendamento de 800 euros, a prestação equivalente para aquele imóvel, estimo que esteja na casa entre os 400 e os 500 euros. Okay? Então. Parecendo que não, portanto, nós estamos, se estivermos a arrendar uma casa, entre aspas, estamos a tirar dinheiro para fora da janela, como jogar fora da janela, como se costuma dizer no Brasil, não é? E o facto é que de nós comprarmos o nosso próprio imóvel, nós estamos a fazer um investimento
investimento no imóvel e nas nossas vidas, porque o imóvel é uma coisa que fica para a vida. Se as coisas correm mal, pronto, ou se quisermos mudar por qualquer razão, Sim. esse imóvel posso vender. E, portanto, ao fim e ao cabo, estamos também a fazer, entre aspas, uma poupança do nosso portfólio, da Sim. nossa riqueza, em que tem sempre a tendência a valorizar. Claro que cada caso é um caso, mas a minha experiência que eu tenho neste mercado em termos de valorização, naturalmente as casas, eu posso até falar no meu exemplo em concreto. Eu comprei a minha primeira casa onde ainda vivo, portanto gosto muito onde vivo, também em Cascais, devo já dizer, por um valor de 150 mil euros, há coisa de 15, 18 anos, e neste momento, se eu quiser vender, eu poderia ver facilmente por 350. Portanto, estamos aqui a falar de uma valorização praticamente para o dobro em cerca de 18 anos. Pois. Onde é que é o investimento Que que a gente tipo de faz? investimento você faria que daria esse tipo de valorização de retorno? Então, aqui, eu quero abrir esse parênteses que é muito importante. Além de você ter um crédito habitacional pensando só na sua moradia, de que eu vou viver lá. E muitas pessoas pensam, eu vou pegar um crédito para a vida toda. É um bom período da vida que você vai pagar. Exatamente. Mas você vai pagar a renda. Por quanto tempo? Você tá pensando em dar uma morridinha daqui a uns meses? Eu falo isso para os meus clientes. Exato. Você vai pagar renda por quantos anos? Para o resto da vida, não é? Exatamente. Mas as pessoas às vezes pensam que quando pegam crédito habitacional, eles não conseguem mais vender aquele imóvel e fazer compra de outra, comprar outro, passar para uma outra. Porque muitas vezes pelo menos na minha realidade do Brasil, era desvalorizado o imóvel, era o contrário. Então ele correu o risco de ficar com esse Exato. problema na mão, que não é o caso aqui. Então, o crédito habitacional acaba sendo uma opção para quem quer ser um investidor? Sim, acaba-se, portanto, só para tentar explicar, digamos, à plateia que está-nos a ouvir, quem vem comprar uma casa tem dois objetivos. Sim, Tem um objetivo para residir na habitação ou tem um objetivo para ser investidor. sim. Se nós formos residir no nosso imóvel, as condições são diferentes de como investidor, naturalmente, mas se nós formos residir, o mais provável, e se vamos precisar de financiamento bancário, é que façamos um contrato que ronda entre os 25 e os 35 anos. Ok. Claro O prazo máximo, até já tem essa pergunta aqui, né? Aproveitando certo. que você já está Sim, respondendo. aproveitando o prazo máximo que nós podemos fazer um financiamento até aos 75 anos de idade. 75 anos aqui em 75, Portugal. Exatamente. E depois há determinadas regras, o crédito máximo é de 40 anos. Ok. Em média, os bancos gostam mais de fornecer, portanto, o crédito por um prazo de 30 anos. É um dado curioso também, se este crédito é para a vida. Pode ser, mas na maior parte dos casos não é, porque há muitos clientes, por razões de vida, eu aliás tenho clientes que comecei a trabalhá-los há 7 anos e que ao cabo de 7 anos mudaram de casa porque a família cresceu. Cresce, né? Ou porque os filhos saem e alteram, portanto há sempre N razões. A vida muda. Exatamente, mas o crédito, apesar de ser um contrato, em regra geral, de 30 anos, é perfeitamente possível fazer o cancelamento, vendendo o imóvel, inclusivamente clientes que têm a sua própria casa, que fazem, digamos, o crédito através de um banco, ao cabo de 2 ou 3 anos as condições de mercado alteram-se, e o que nós fazemos, basicamente, é pegar nesse mesmo crédito e transferir para um outro banco, se não for possível negociar com o próprio banco, para ter condições favoráveis. Isto porquê? Porque a taxa de juros varia, sobe, desce, e nós... Isso é muito importante. Exatamente. Principalmente nesses últimos meses, as pessoas puderam fazer essa troca de bancos, não foi, Eduardo? Exatamente, sim. E no caso, vocês também auxiliam nesse aspecto, não? Também auxiliam. Nós por regra, não queremos que o cliente mudar a vida toda. Claro. O que costumamos fazer é falar sempre primeiro com o banco do cliente, porque são parceiros, e como parceria nós temos acesso, digamos, a uma determinada pressão privilegiada que ajuda a desbloquear o processo bancário, na sua aprovação. Falamos sempre principalmente com o banco do cliente para ver se é possível melhorar. Então, se o banco se recusar, por que não mudar? Ok? Reparem, nós estamos a pagar uma casa, se calhar por 30 anos. 30 anos é dinheiro que nos sai do bolso, e o que nós temos que pensar é em nós, porque o banco também pensa dessa sua maneira em si, não é? Pois. Tem que haver alguma relação win-win sempre para as coisas funcionarem, não é? Sim. Então é aí que eu quero entrar nesse papel muito importante do mediador de crédito, né? Tanto para quem já está numa casa, que precisa ajustar os valores, tanto para quem vai começar agora, a primeira casa, e
a pergunta muito importante, né? Qual a diferença do mediador de crédito e de eu ir ao banco? Eu tenho minha conta ao banco, a maioria pensa assim, eu Uhum, tenho minha conta no banco, já faz lá um bom tempo, tenho um bom relacionamento com o meu gestor de contas uhum. lá, e tenho um amorzinho, um apego ao meu banco. Exatamente. Qual a diferença? É, Vale a pena eu procurar o meu próprio banco? O que que muda de eu ter um mediador de crédito? essa é uma pergunta muito interessante, que tem duas partes. Uma, o que é um mediador ou intermediário de crédito e o Isso. que é o banco. O intermediário de crédito, um termo de inglês, é um broker. É uma pessoa que, digamos, joga com a informação por parte do cliente, subscreve essa informação ao banco, em que retorna o resultado, que é uma proposta a nível de financiamento bancário. Ok? Basicamente, o que nós gerimos informação com base na documentação que o cliente presta e fazemos toda a comunicação. Um banco é uma entidade que concede crédito. Atenção, o intermediário de crédito não concede crédito, o Sim. banco sim. E, portanto, o nosso papel é encontrar a melhor solução ou a solução para o cliente que quer fazer uma compra recorrendo a crédito. É um negócio É, bem é personalizado, bem né? personalizado e nós preocupamos, portanto, nós aqui não utilizamos plataformas online junto ao cliente, nós fazemos sempre chamada telefónica, por vídeo. Se o cliente quiser fazer algum, neste caso por segurança, fazer o upload da sua documentação numa drive segura, Opa, interessante pode isso. fazer, mas privilegiamos sempre a contato com o cliente, porque é assim que a gente percebe qual é que é as dores de cabeça, ainda para mais, Sim. sendo um cliente que vive num país estrangeiro, que não conhece o nosso país, torna o processo muito Sim. mais complicado e, digamos, se nós estivermos para ajudar a executar, a coisa funciona muito melhor, ok? Agora, a questão também do meu banco. Vamos supor que já é uma pessoa que está a residir em Portugal e que de facto quer recorrer ao seu crédito. Há uma coisa interessante, seja ele estrangeiro ou seja ele português. 80% dos nossos clientes, sejam eles que repetem, têm clientes que já repetem, portanto, crédito de habitação, acabam por fazer o seu crédito junto a outra instituição para além com que eles trabalham tradicionalmente. Opa, É uma não coisa é curiosa. normal. 80%? Não 80% cientificamente. acaba. O melhor crédito, a melhor opção de crédito habitacional acaba não sendo aquela. Exatamente. E 80% é isto quase. tem um racional, porque de um ponto de vista, quem está atrás digamos, a falar com o cliente, pensa, este cliente já trabalha comigo há muitos Já é anos, meu. já não pensa Pois. que a pessoa está a dar outras opções, não é? E de facto acaba sempre por ser. Porquê? Porque depois nós próprios ajudamos o cliente, atenção, os intermediários de créditos não concorrem entre eles. Os bancos concorrem entre eles. Ok, ok. E muitas das vezes o que nós tentamos, e há casos claríssimos, então clientes brasileiros com determinado perfil querem nos agarrar. Então se estamos a falar de informáticos, estamos a falar de médicos, esses, certeza absoluta, quase garantidamente têm trabalho assegurado e com Sim. todas as condições de crédito também acontecem. Então jogamos os bancos um contra o outro de forma a conseguir as condições para que aquele cliente precisa. Ok. Isso é muito interessante. Falando um bocadinho contra mim, Contra si. eu acho que qualquer pessoa, seja ela estrangeira ou seja ela portuguesa, desde que tenha um mínimo de literacia financeira, é capaz de aprovar um crédito. Agora a questão é, aprovar o crédito que tem as melhores condições, aí já estamos a falar de Pois. forma diferente. E mesmo que a pessoa consiga o crédito com as melhores condições, temos a dor de cabeça seguinte, que é o fecho do negócio. E é aí quando falha a grande maioria dos clientes e a grande maioria dos intermediários de crédito a trabalhar em Portugal. Porque não é todo um processo, vai todo um até o dia processo. da escritura. Vai, sim. E muita coisa. Aliás, até no próprio dia de escritura, às vezes o negócio cai. Já Pois. me aconteceu, pronto. O dinheiro tem que entrar na conta exatamente. lá, naquela hora E- tem que estar tudo lá, né? E eu acho que aqui também é importante as pessoas perceberem, especialmente aqueles que não conhecem o mercado português, o mercado é muito quente, imobiliário. Ok. Um imóvel que esteja a preço, Uhum. agora não tanto, mas há coisa de um ano, se calhar nem uma semana estava no mercado. Verdade. Exatamente. Verdade. Hoje demora um bocadinho mais tempo, mas se for um imóvel a preço, tem 4 ou 5 compradores. É verdade. Ok? E a única forma de eu conseguir agarrar esse imóvel é fazendo o que nós chamamos um contrato de promessa compra e venda. Sim. Ou seja, é um contrato onde o comprador assina com o vendedor o preço e um determinado prazo para executar esse contrato. Pois. O que é que acontece se a pessoa não consegue executar? O comprador, neste caso, da perspectiva do comprador, tem o risco de perder o sinal. Ok? Exato. Por isso é que é muito importante essa qualificação financeira.
Sim. ok? É para não perder esse dinheiro. E há coisa que eu não gosto de fazer, e à conta disto que tenho referências de N clientes e os clientes gostam no trabalho, modéstia à parte, tem a ver com o facto é que se eu sinto que há o risco do nosso cliente, meu e teu, Sim. perder esse Nosso. sinal, exatamente, perder esse sinal, é preferível dar um passo atrás para depois dar um passo dois à frente. E Ok. também é importante perceber que um cliente pode ter o crédito aprovado sem ter imóvel. Olha isso, então. É super importante, porque a única coisa que fica dependente é da avaliação, Ok. ok? Mas já está aprovado o crédito. Já E está aí, com aprovado esse o crédito, mercado que é tão rápido, que quando aparece uma exatamente. oportunidade, ela Uhum, sai rápido, é principalmente a exatamente. preço, é bom ter realmente já Essa tudo aprovação, certo, tudo pronto e exatamente. aprovado, não é? Exatamente, é isso mesmo. Isso é muito Eu importante. acho, eu acho para as pessoas também perceberem, acho que também é importante como é que decorre o processo de Sim. compra com crédito de Os habitação. documentos, quais as etapas. Exatamente, pronto. E já diretamente ao assunto relativamente à documentação, isso vai depender do lugar de residência e da origem dos rendimentos. Podemos ter casos, por exemplo, de um cliente brasileiro que reside nos Estados Unidos, ou na Argentina, ou em Espanha, aí a documentação é diferente. O que é importante é que nós temos o conhecimento de documentos é que a pessoa necessita providenciar para fazer a Ok. aprovação. Ok, então, resumindo, o que é importante esclarecer: é possível uma pessoa que mora em outro país, seja ela brasileira ou qualquer outra nacionalidade, Exatamente. né? Já que você fala Uhum, 5 línguas, né, uhum, Eduardo? É exatamente. possível, então, que ela consiga, mesmo com outra residência, que os ganhos sejam em outro país, Uhum. não morando em Portugal, ela consegue ter um crédito É, habitacional aqui e investir no imóvel aqui. exatamente, é possível. Eu acho que, reduzindo um bocadinho uma simplicidade do nosso trabalho, o que é que nós nos preocupamos é demonstrar ao banco que a pessoa tem capacidade financeira para pagar aquele imóvel. Ok. E muitas vezes eu penso, se eu fosse o banco, perante um determinado cliente, eu emprestaria este dinheiro? E se a resposta é sim, se eu emprestasse do meu próprio bolso, Sim. eu defendo esse comprador com unhas e dentes, Pois, principalmente basicamente. se essa pessoa está do outro lado do É oceano, como é que exata- ela vai falar com algum banco, é né? exatamente, pronto, é isso. E a vantagem é que Pois. nós consultamos pelo menos 3 bancos, até um máximo de 5, que é o que a lei Ok, nos de permite. 3 a E 5. a pessoa tem, digamos, uma oferta diferenciada do que existe no mercado. Ela pode olhar tudo o que cada banco colocou. Exatamente, Em termos de questões de despesas, de tudo, de tudo, tudo. Aí de você vai tudo. explicar um pouquinho para gente quais Exatamente, seriam essa composição do exato. crédito, Então, do se que ele é calhar, composto. então pronto, a primeira fase que acho que é importante explicar para a nossa audiência é que, após uma qualificação financeira Ok. positiva, nós só podemos enviar, digamos, pedidos formais para os bancos com base na documentação e com a nossa leitura do RGPD, que tem a ver com a proteção de dados da Ah, isso pessoa. também. Aqui na Europa Ok. nós temos muito cuidado com essa informação. Isso é que me habilita a mim pegar na documentação, enviar para os bancos e fazer todo o processo ao contrário. Ok? Sim. Nesse sentido, o que é que acontece? Os bancos fazem propostas que podem ser variadas em taxa de juro, Ok. em montante e em prazo. Isso vai depender do ficha de produto de cada um do banco, ok? Ok. E acho que aqui é importante, é assim, cada cliente vai receber o que nós chamamos uma simulação. Uma simulação é um documento que tem pelo menos 15 páginas. Nossa. É bastante... Uma simulaçãozinha. Exatamente, está tudo explicitado, porque aqui não há letra miudinha, aqui é tudo Em claro. Portugal é negócio. Exatamente. Agora, o que é que acontece? Uma pessoa que não perceba nada de crédito de habitação ou não perceba Uhum. nada de finanças, desculpem lá, parece um burro olhar para um palácio, não é? Como se diz em Portugal. Nossa, que ditado diferente. Eu É, vou anotar aqui, ó. como é que se diz no Brasil? Já agora que. Ah, sei lá, esse burro de olhar para o palácio eu ainda É, não conheço, pronto. não, mas vamos lá, eu vou Mas aprendendo. direto ao assunto. Então a pessoa depois, o que é que nós fazemos? Nós fazemos um mapa comparativo Ok, onde tem o que é essencial para a pessoa perceber o que é que vai ser o compromisso da pessoa. sim, Ok? Pronto, aí a pessoa decide qual é que é o crédito em que quer. Portanto, não só tem várias ofertas, tem a melhor oferta, nós fazemos sempre a sugestão, mas é o cliente que decide onde é que quer ir fazer, digamos, a aprovação do seu crédito. ok. Ok? Neste caso, o que é que depois fazemos? Pedimos a aprovação ou pré-aprovação do crédito, sem Ok. imóvel. Ok? Ainda não tem o imóvel escolhido, Ou pode ter, ou ele pode tem não uma ter. pré-aprovação e Exatamente. O pronto. que é que o banco vai dizer? Olha, para este montante de compra, este montante de entrada ou de capitais próprios, nós concedemos X mil euros de crédito, ok? E a Sim, pessoa escolhe o que é que quer efetivamente, ok? sim,
Uma vez encontrado o imóvel, aí vai ser obrigatório fazer uma avaliação bancária, ok? E o que é uma avaliação bancária? É digamos, um surveyor, vamos pôr assim um termo em inglês, em que se desloca o imóvel e vai verificar contra aquilo que é no mercado se o valor do imóvel está a preço, está fora de preço ou está acima do mercado. Sim. Eu posso dizer aqui nesta fase é que normalmente as avaliações bancárias têm um preço ligeiramente superior ao preço da aquisição. Okay? O que permite. E porque é que isto é importante que as pessoas percebam? É que o preço final, ou melhor, o financiamento final que vai ter vai sempre o menor de uma determinada percentagem do valor de compra ou uma determinada percentagem do valor da avaliação. Isto é para proteger o cliente comprador, para proteger a garantia. Vamos pôr aqui um caso hipotético. Imagine que estamos a pagar um imóvel 1 milhão de euros e vem a avaliação bancária, são 500 mil euros. Não vai funcionar. Aí não vai dar certo. Não vai dar certo. E, portanto, isto também permite, e a minha sugestão é, só depois de ser feita a avaliação bancária, aí sim fazer, portanto, o tal CPCV ou contrato de promessa, compra e venda. É isso que fecha realmente o negócio. Eu acho que aí fechou. Exatamente. Até o período que chega todas as outras etapas que nós temos que administrar aí, né? Nós, como mediadores imobiliários, temos aí algumas outras etapas. Exatamente. E isto é importante porque... Até o dia da escritura. Exatamente. Né? Porque um crédito depois de pré-aprovado tem uma maturidade de 3 meses até fechar o negócio. Então, uma carta de crédito pré-aprovada, temos aí... Cerca de 3 meses. 3 meses para ter fechado. E para agendar a avaliação bancária? A avaliação, em 24 horas agendas. Sim, mas ele tem um prazo também, se você ainda não tem o imóvel? Sim, tem um prazo. Aliás, falando concretamente, a pré-aprovação tem uma validade de 3 meses. Ok. Até durante 3 meses. Podemos estender essa aprovação através de atualização de documentação para ver se a pessoa... Tem que mandar os novos documentos. Exatamente. A pessoa encontra um imóvel e a partir do imóvel que diz assim, é este que eu quero. Agenda a avaliação. É rápido, se está agendando... Entre fazer a avaliação e ter o relatório... semana, às vezes? Às vezes nem tanto. Nem tanto. E só aí que nós sabemos efetivamente se a pessoa vai ter para aquele imóvel o crédito que pretende. Ok. Depois aí sim, senhora, faz para a frente. Aí sim faz, digamos, o que nós chamamos de emissão das cartas de aprovação, em que fecha o negócio, e aí sim tem 30 dias até fazer a escritura. Portanto, o contrato de promessa, compra e venda. É importante também aqui frisar, não percebo muito de legislação brasileira ou de outros países, mas em Portugal, quando nós fazemos uma compra de um imóvel com recurso a crédito, na realidade estamos a fazer 2 contratos. Um em que nós compramos a casa ao vendedor, e segundo, que nós fazemos a hipoteca sobre o imóvel através do banco. Isso é importante para as pessoas também percebam que são 2 contratos, daí a nível de impostos, há 2 tipos de imposto de selo. Pronto, que é para perceber um bocadinho. Depois de feito, digamos, as cartas de aprovação, passamos para a escritura. E esta é a parte mais difícil para o intermediário de crédito, ou pelo menos para nós. Há muitos intermediários de crédito que perdem negócios porque abandonam, entre aspas, o cliente nesta fase. Acho que já deu a carta de crédito, já foi aprovada e aí acabou o serviço, não? Exatamente. E não então, é aqui. Vocês ficam com o cliente até quando? Até o final? Até depois da escritura. Até depois. Eu tenho clientes que ligo de vez em quando, passado. Aliás, uma coisa curiosa, as minhas primeiras clientes estrangeiras foram norte-americanas, já fiz o crédito há 4 anos, já venderam essa casa, já fizeram um novo crédito e já fizeram a segunda casa e já compraram uma terceira, agora sem crédito. Porquê? Porque a valorização das casas que tiveram permitiu-lhes comprar uma terceira casa sem crédito. Engraçado, não é? É engraçado, não. É a verdade. Aqui em Portugal acontece isso. Eu tenho um amigo meu que comprou um imóvel com menos de 100 mil. Ele investiu 20 mil nas obras. Ele contou para mim que recentemente fez essa troca de bancos por causa das taxas, né? Ele fez esse ajuste e faz o que 3, no máximo 4 anos, no máximo 5, que ele comprou esse imóvel, acho que nem chega a isso, e recentemente fez uma nova avaliação. Então, dos 120 mil que ele investiu no mesmo apartamento, hoje vale 256 mil com avaliação bancária. Então, é por isso que as pessoas que querem investimento, talvez não possam morar ainda aqui em Portugal, além de pôr para alugar o imóvel, que vai ter
paga-se a prestação, em geral, né? Tem que saber Exatamente, sim, fazer sim. um bom negócio aqui. Exatamente. Aqui cabe a um mediador imobiliário te Claro, ajudar a claro. encontrar uma casa que seja com um bom Uhum, perfil para poder arrendar fácil. Aqui não tem uhum, problema de arrendar, né? É uhum. uma fila, né? Para Exatamente, quem é. quer investir. E essa pessoa ainda consegue fazer um upgrade. Tipo, esse meu amigo, se ele comprou um de 100, agora ele consegue comprar um de quase de 300, ele vai fazer um novo empréstimo. Uhum. Porque ele já tem hoje ele já tem capitais próprios, né? Fazer, exatamente. Vai pagar, acho que falta 60 mil do empréstimo anterior. Ora, Pronto. aí está um bom negócio, Pronto. não é? Provavelmente, um bom negócio, menos de 5 anos. Que tipo de investimento você faria que te daria esse tipo de retorno? E de uma forma segura, porque você tem. O que é você ter escrituras? Até esses dias eu coloquei um áudio nas minhas redes sociais, né? Uhum. O áudio dizia: meu pai ensinou que você ter as escrituras na gaveta é uma coisa segura. Tá ali, protegido, né? Uhum. É um investimento, é um negócio, mas que você tem ali as garantias, né? Uhum. Olha só, já vi aqui que temos pessoas que estão interessadas em mudar-se para Cascais. Olha aí, vamos Uhum. comprar um imóvel, vamos comprar aqui um Uhum. apartamento, aqui uma casa. Vamos buscar aqui um imóvel pro Leandro. Ó. O Leandro colocou aqui, Cascais é fantástico. Uhum. O Gaspareto, apesar de viver em Aveiro, Cascais é o nosso alvo para uma futura mudança. Vamos a isso, Leandro, né? Comprar nossas casas aqui em Portugal. Vamos mais algumas perguntas aqui específicas sobre o seu trabalho, né? O que mais que Uhum. você acha importante o pessoal saber em relação ao perfil, talvez que quem é Uhum. estrangeiro, o que ele pode, ou quem mora aqui, qual que é a diferença Ok. do crédito de um para o outro? Então é assim, aqui é preciso distinguir se a pessoa vai comprar a casa para habitação propriamente, ou seja, para a sua residência, com investimento. Ok? Própria permanente, aqui o termo significa eu vou viver. Eu vou viver dentro dessa casa Dentro que eu dessa vou casa. comprar. Ok? Ou, se não for viver na casa, é uma habitação. Secundária, é o que nós chamamos de Secundária. secundária. Ok. A nível de impostos são um bocadinho mais caros, não há muita Paga-se um diferença. pouquinho mais Um de bocadinho mais, impostos. um imóvel de 300 mil euros são cerca de 1000. Diferença De no 300 mil de impostos Mil. ao ano. A diferença entre impostos. Que Entre os impostos, ok, é verdade. Aí cada caso é um caso, temos que calcular como é que funciona. Se essa pessoa que vai comprar a casa, é importante também saber se já está cá em Portugal, se já Ok. tem um termo de residência, se for estrangeiro ou se é cidadão nacional, Ok. e nesse caso o que pode ir até 90% do valor de aquisição do imóvel. Então, se ele reside aqui, ele consegue, se ele tiver o documento, né? O de residência já dá, Eduardo? Sim, depende do tempo que está residente em Do Portugal. tempo que está Se é residente. temporária, se é permanente. Se já é ok? permanente. Se é permanente e tem um trabalho em Portugal e tem um rendimento e declara tudo em Portugal, Aí tem que tá a exatamente os mesmos importância, direitos né? como cidadão nacional. Declarar, É. pagar os impostos certinho, a Exatamente. segurança social, tudo isso Exatamente. para você ter essa. O banco não vai dar para quem não mostra o que tem, né? Exatamente. Tem que ser tudo declarado, não Tudo é? declaradinho, bonitinho. Se for o segundo caso, em que, mesmo seja para uma habitação de residência, aí já é considerado secundária, ou então no caso do investidor. E aí o montante de financiamento é até 80% do valor da aquisição. Ok, então, Ok? se você reside e vai morar na sua própria casa, até 80, Exato. até 90. Se tiver rendimentos em Se tiver Portugal, rendimento em Portugal, até 90. Todos os outros casos, até 80. Até 80, que é bom também. Embora a situação ideal é 70%. E explico porquê. Ok. Porque quanto maior for a entrada do cliente pela casa, melhor é as condições que nós podemos negociar em nome do banco. Ótimo, ok. E o que é que isso significa? Qual é que é, por exemplo, a diferença entre ter o nós chamamos LTV ou financiamento de garantia, de 70 para 80? Tem uma componente muito importante que nós chamamos o seguro de vida. Ok? Os bancos dizem assim, olha, eu para este financiamento vou-lhe praticar uma determinada taxa de juro que é reduzida determinante o que nós chamamos o cross-selling ou vendas facultativas, que é cartão de crédito, débitos em conta ordenado, uma série de coisas, Sim. ok? E contra isso eles fazem redução no preço do custo de taxa de juros, ok? Ótimo. A diferença de 80 para 70 tem um componente muito importante, que é o seguro de vida. O seguro de vida para uma pessoa, um imóvel de 300 mil euros, por exemplo,
Um casal que tenha, sei lá, 30, 35 anos, pode chegar a 2.000 euros por ano, e que tem um peso muito importante. É um peso não é? importante. Se nós multiplicamos 2.000 euros por ano por 30 anos, é o que nós dizemos em Portugal, uma pipa de massa, não é? Exatamente. Sim. Pronto, é também importante perceber um bocadinho, porque às vezes nós felizmente temos dois tipos de clientes. Temos o cliente que aprova, e depois temos aquele cliente que nós conseguimos negociar as melhores condições possíveis. E é exatamente este que, no caso, consegue melhor. Claro que quanto melhor for a qualidade do meu trabalho, dos meus rendimentos, melhor eu consigo, infelizmente, negociar, não é? Sim. É assim que as coisas funcionam, e é assim que, portanto, que o mercado português também funciona, não é? De facto, voltando também um bocadinho para o perfil do investidor, claro que é assim, 70% é a situação ideal, mas saiba que podemos ir até 80%, ok? Ótimo. Nesta fase também é importante frisar um tipo, não falando só dos prazos, também o tipo de taxa de juros. Em Portugal, as pessoas podem ter 3 tipos de crédito de habitação em termos de taxa de juros, ou seja, como nós calculamos o preço. O que nós chamamos de taxa de juros variável, não quer dizer que esteja a mudar todos os dias, e desde já faço um disclaimer um bocadinho para o mercado brasileiro. A taxa de juro anual... isso é bom, por favor. Exatamente, a taxa de juro anual... Anual. Para um crédito variável está entre os 4% e os 4,5%. Anual, não é o mês, não é o dia, não é? Ao ano. Eu acho o Eduardo acompanha no Brasil? Como é que mais tá? ou menos, mas eu acho, só uma pequena à parte, nós temos na minha equipa, eu tenho pessoas que são especializadas em crédito para residentes no Brasil. Aliás, eu gosto muito de ver a renda, não é, do Brasil, tem lá tudo, facilita muito o nosso trabalho. Ótimo. E um dia, já estamos a falar aqui há coisa de 2 anos, estava a falar justamente com um cliente brasileiro, e o cliente, então, mas qual é que é a taxa de juros que eu vou ter? É 0,7%. Eu lembro, quando eu Exatamente. cheguei aqui em Portugal, era isso. juros negativos. Na altura os juros estavam negativos. Negativo, 0, alguma coisa. E aí o cliente, o meu colega, não tinha a percepção do que era a taxa de juros no Brasil. E o cliente, então, e essa taxa de juros é ao dia? Ao dia? Eu assim, mas o senhor está a brincar comigo? Não, é o ano. Não acredito. Não, ele não consegue. A gente não consegue acreditar. Você tem que repetir algumas vezes esses 4%. Porque no pior cenário de Portugal, não chega nem perto do que acontece com o Brasil. Felizmente para nós, por isso é que Portugal uma ótima oportunidade. É possível, né? não só em condições financeiras e em segurança e tudo isso, e qualidade de vida. Com certeza. Não quer dizer que no Brasil não haja sítios com qualidade de vida, não é? Mas pronto, não estou aqui a tentar particularizar, mas digamos que em Portugal os clientes brasileiros são recebidos de braços abertos. Não é? Verdade. É um bocado assim, não é? Voltando à questão da taxa de juros. Portanto, nós falamos variável, mas não é variável que muda todos os dias. Não é ao dia. Não. 4% ao ano variável. Mas Exatamente. variável em que período? É o que faz o mercado europeu. Portanto, o mercado europeu tem uma coisa que nós chamamos Euribor, que é a taxa de referência, que tem um período, taxa de 3, 6 e 12 meses. 3, 6 ou 12? 12 meses, ok? Ok. E o que é que isto significa? Significa, por exemplo, se for uma taxa de juro variável a 3 meses, a prestação mensal é recalculada a cada 3 meses. Se for a 6 meses, é recalculada a cada meio ano. Se for a 12 meses, é anualmente. Com isto, soma-se uma coisa que nós chamamos o spread. Que basicamente, vamos chamar-lhe a taxa de lucro do banco, ok? Portanto, Euribor mais spread igual à taxa de juros que a pessoa vai ter. Okay? Isso da parte do financiamento. Depois há outras componentes que, neste caso, nós explicamos detalhadamente, não interessa agora para o caso, porque não creio que é útil para o podcast, mas o que é importante é que a pessoa saiba se vai escolher por uma taxa de juros variável, aí a prestação pode alterar em função de tal variação, de tal cálculo que se faz, não é? Sim. Se for uma taxa de juros, que já vi uma pergunta aqui no podcast e aproveito para responder, pode-se pagar antecipadamente qualquer montante, seja ele parcial ou total, do empréstimo, pagando para isso uma comissão de 0,5%. Ok? Até o final deste ano, em 2024, seja alguém que esteja a ouvir o podcast, já tem um crédito de habitação e queira fazer... Põe a data, até o final de 2024. Neste momento, até o final de 2024, se for de habitação própria permanente, então essa comissão é de 0%. Ok. Acabei de receber essa notícia. Pode repetir, por favor, Eduardo? Minuto. A comissão de amortização antecipada
parcial ou total, Ok. até ao final deste 2024, para habitações próprias permanentes Permanente. ou residentes, é de zero. Ótimo. Ok? Pode ser que seja estendido para 25 e 26, Ok. mas até lá Ótimo. não sabemos. Segundo caso que nós temos de empréstimo, que é um empréstimo de taxa de juros fixa. Ou seja, durante o período, eu posso fixar o valor da minha prestação, seja ela 10, 15, 20, 30 anos, portanto 100%, mas vamos pôr para o CISA que é 30 anos, e a minha prestação não muda em qualquer mês, independentemente das variações da taxa de juros. Ok. Claro que se a taxa de juros subir, aí o cliente vai estar a ganhar. Se a taxa de Ok. juros poderá perder, mas isto é quase como jogar a bolsa, não é? E não é inconveniente. Acho que é não menos, é mais seguro, porque pelo menos a casa tá é lá, né? exatamente seguro. Aliás, em Portugal e Espanha é dos poucos países que têm créditos hipotecários justamente com taxa de juro variável, ok? Pois. E depois há um terceiro caso que é um híbrido dos dois. Um híbrido. Exatamente. O que é que eu posso fazer? Posso fixar durante um determinado período, seja 1, 2, normalmente até 5 anos, a minha prestação, e a partir dos 5 anos, por exemplo, para os outros 25, torna-se variável. Porque é que é Ok. importante às vezes fazer esse exercício? Eu acabo, por exemplo, vamos supor que temos uma taxa mista a 3 anos. Ok. Eu acabo 3 anos, o que é que eu faço? Renegocio de novo o meu crédito, ou então, se a taxa de juros, entretanto, que é aquilo que toda Você a pode gente... rever essa situação do sempre que em como é qualquer, que tá. em qualquer momento. Interessante. O que é importante frisar? Enquanto eu estiver no período de taxa fixa, seja o empréstimo taxa mista ou taxa fixa, Não mexe. eu queria falar da comissão. Ah, Essa ok. comissão é de 2%. Infelizmente, aí pagam 2%. Ah, ok. A diferença é que num crédito, um pagamento de 5 mil euros, estamos a falar de cerca de 25 ou 100 euros. Portanto, Ok. 4 vezes mais, mas é dinheiro, acaba Ok. sempre dinheiro, não é? Ok. Isto é sempre para as pessoas frisarem, se nós estivermos a vender a nossa casa porque vamos fazer uma mudança para uma casa maior Ok. ou menor, é preciso sempre pagar esta comissão e é preciso entrar em linha de conta de todo este nível de custos, ok? Matemática, tem que sentar e fazer. Exatamente. Mas, de qualquer forma, o fato de aqui em Portugal, tá, sobre a União Europeia, né? Nós estamos aqui no guarda-chuva da União Europeia. Então, isso também é uma maior segurança em termos das finanças estão sempre ali tentando manter-se sempre num padrão. Exato. Existe um certo padrão, um certo cuidado com tudo, né? Aqui na Europa. Sim, tem em sempre, Portugal. sempre cuidado. Portanto, os bancos não vão conceder crédito alegremente só porque sim, não é? É. Há um determinado risco e, portanto, o banco não interessa ter o imóvel nas mãos, vamos por assim, não é? O Eduardo mandou um retorno aqui pra gente, o Eduardo Monteiro, de Barros, das taxas de juros atuais do Brasil, Eduardo. Uau! É outro Eduardo, Nova- seu xará Eduardo, ó. De Nova- 9 a 12 ao mês. Bolas, isto é mesmo incrível. Isto 9 a 12 é uma taxa de juros de crédito, é um bocadinho mais, de um cartão de crédito, mas é ao ano. Tipo, no pior cenário aqui, da pessoa que pega crédito ao ano. Então, aí a gente consegue ver que realmente a Mari Souza também fez uma pergunta. Olha, isso é importante, ó. Obrigada, Mari. Beijo. A Mari já morou aqui em Portugal, tá doida para voltar, né, Mari? Então, Qual o valor mínimo para dar entrada a um imóvel aí em Portugal? Seria em toda a zona de Portugal? Só abrir um parênteses, o Eduardo já vai responder essa pergunta, mas para vocês que estão aqui, no meu site tem um aplicativo onde você pode ver os imóveis para ter uma ideia das noções dos preços dos imóveis, tá? Mas aqui, no meu conceito aqui, para comprar alguma coisa, né, Eduardo, pelo que a gente vê, mínimo, a gente consegue encontrar um imóvel de 250, 300, né? Acho que podemos jogar aqui para uns 300. Vamos arredondar para 300. Sim, ok. Para fazer um exemplo aí para Mari. Quanto seria a entrada? Ok, então no caso da Mari, não sei qual é, se ela vive no Brasil ou já está aqui. Hoje ela está no Brasil. No Brasil. Então, no caso dela, o mínimo seria 20%. Portanto, um imóvel de 300 mil, estamos a falar de cerca de 60 mil euros, mais impostos, ok? 60 mil euros mais Mais impostos, né? impostos. Que são os impostos no dia da compra. A gente tem até um Exatamente. simulador de impostos para quem está no processo. A gente faz uma simulação. Mas é isso, 60 mil euros aí numa casa. Portanto, eu estimo se calhar um imóvel 300, se calhar 20 mil euros em impostos, e portanto falar 20 impostos e todos os custos da escritura, que é a avaliação bancária, custo de notário, de registro e tudo isso. Portanto, vamos dizer
Para uma casa de 300 mil euros, precisa de pelo menos 80 mil para dar de entrada Ok. e pagar os custos da escritura Ok, na então altura. aí tá guardado, é uma oportunidade, você consegue esse tipo de Uhum, crédito tendo esses capitais próprios, em média é isso, né? uhum, Agora também tem a questão, se a pessoa está a comprar um imóvel para investimento e no futuro até pensa, pode ser que ela fale, eu pretendo um dia morar em Portugal, eu gosto, eu quero morar. uhum. Ela pode fazer esse investimento e colocar o imóvel para arrendar. Hoje um imóvel por torno de 300 euros, Eduardo, ele alugaria por uns 1.500 ou até mais, né? Sim, Hoje em dia é isso. é. Eu posso dizer que Pode fazer um eu exemplo vou de fazer aqui retorno? uma conta Uma rápida. continha rápida, Eu vamos tenho, lá. eu tenho aqui uma aplicação, Opa, se eu descobrir, uma calculadora financeira. Portanto, se nós formos para um imóvel esse exemplo, vamos lá, um imóvel de de 300, 300 mil, estamos a falar de um financiamento de 260, ok? ok, Eh, por dizer um número. A um prazo de 30 anos, ok? Seria uma prestação na casa dos 1000 euros, ok, ok? Para 260 mil euros de financiamento. ok. Se arrenda por 1500, à partida ganha 400 euros por mês De sobra, de né? sobra. De Vamos sobra. tirar alguns meses que seriam em relação aos impostos anuais, né? Tira Uhum. aí uns 2 meses. Mesmo assim, 400 ou 500 euros sobrando todos os meses, por Uhum. 10 meses que seja. Sim, Em portanto, quantos anos ela já tem de volta o capital investido, em- em- capitais próprios? então, portanto, Faz estamos aí a suas falar. Então, matemáticas. 60 mil euros dividido por 500, vamos dizer Que 500 euros, sobre, vamos supor, estamos a falar 120 euros, são 10 anos. em Mas, 10 anos. em 10 anos. Mas eu acho que o curioso não é os 10, o truque não está nos 10 Não é anos. o truque, não tá, Não, o não. truque se calhar é o cabo 4 ou 5 anos está a vender o imóvel Ah, pois, aí que tá. valorizando. Não, E entendi. aí... O exemplo foi que se ela quisesse vir morar aqui. Ok, ok. Sim, 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 Mesmo exatamente. querendo morar, deixa de ser. Aí que tá. Algumas pessoas não sabem, né? A questão de educação financeira também é muito importante. O livro Pai Rico, Pai Pobre é um livro que eu gosto muito. Eu tenho alguns amigos aqui, provavelmente já leram várias vezes. Ele fala que existem imóveis que são passivos e outros que são ativos. Né? Quando você tem um imóvel que fica lá parado, que você mesmo mora, ele é só despesa. É só Ele é despesa, só exato. despesa, ele é um passivo. Claro. A gente fala até um passivão. Uhum. Agora, você pega um investimento, pega um capital, investe, o banco te dá o empréstimo, ele praticamente ele está fazendo uma sociedade com Exatamente, você é. por os próximos 30 anos, te dando um crédito, dando um dinheiro para você pôr ali, claro, num imóvel que vai te render quanto? Quer Vai, dizer, rende bastante, rende não é? muito, Não, então. aliás, até agora estás a falar disso, estou-me aqui a recordar de casos. Nós temos clientes que têm capacidade de comprar um imóvel sem crédito. Boa, Tem esse dinheiro. exemplo eu quero. Tem dinheiro. E o que Pessoas que têm dinheiro pegam crédito, é isso que eu ia te perguntar. pegam, e não é pouco. É muito simples. Vamos Por supor, quê? Vamos lá. supor, é assim, eu tenho um grande portfólio de clientes norte-americanos, Ok. ingleses, norte da Europa, brasileiros não tanto, mas tenho, como disse, tenho na minha equipa gente que são especializada neste tipo de créditos, e um investidor olha o custo do capital. O que acontece normalmente neste tipo de clientes? Ou mesmo um cliente normal pode ter uma aplicação de fundos de pensões ou fundos de investimento em que tem um determinado retorno e eu, regra geral, que eu vejo das análises que eu faço, esse retorno é entre os 15% e os 20%, não é? E enquanto eu, se calhar, fizer, sei lá, uma aquisição de um crédito, tenho uma taxa de juros mista que vai sair na casa dos 3,5% ao ano. Vejam lá o custo do meu capital, o que é que eu vou ser? Eu tenho que tirar dinheiro desses fundos para comprar o imóvel e o retorno que eu tinha no meu fundo de investimento deixei de o ter. Pois é. Ou seja, em termos líquidos, vamos dizer contas redondas, se eu tenho 15% e pago uma taxa de juros de 3%, eu estou a perder em termos líquidos 12% do meu Então investimento. ele não descapitaliza, ele deixa lá Deixa e lá. investe em outro, Exatamente. de outra forma. Ele Exatamente. põe o ovo numa outra cesta. Exatamente. E aí escusa, e aliás, um cliente deste perfil, com estes fundos de investimento que tem, até o próprio banco considera esses fundos de investimento como rendimento disponível. Então, Uma percentagem. pois, Okay? então aí a aprovação já facilita totalmente. Né? Exatamente, é muito mais fácil, não é? Claro, mas esse é um jogo que eu quero dizer. Às vezes hoje o seu imóvel ele pode ser um seu passivão, né? Você precisa morar ali nele. Mas o importante é entender que você pode
com 60 mil euros, que seja, como no exemplo, Uhum. fazer isso girar, rodar, e fazer esse negócio seu começar a ser um negócio grande, Exatamente, né? exatamente. Você talvez não tenha 200 mil ou 300 mil, você não vai ter, talvez, mas você pode começar a ter um negócio Exatamente. Não, pequeno, depois você pode isto reinvestir. é um curioso. Eu tenho um colega na minha equipa, ele comprou uma casa há 2 anos, essa casa já valorizou, Pois. ele está a pensar vender, e está praticamente vendida, e vai recomprar uma casa com um valor maior, utilizando o capital a mais que ele gerou para comprar uma casa com um valor maior. Pois. Portanto, Eu tô com uma cliente que ela já está com dinheiro para comprar o seu segundo imóvel. Ela é uma angolana que tem residência, ela tem os documentos em Portugal. E ela, antes de ir morar e trabalhar na Inglaterra, ela trabalha hoje e mora na Inglaterra, ela comprou um imóvel. Esse imóvel, não sei quanto tempo exatamente já está lá, mas o que ela fez? Ela fechou a sala, que ela disse que ela quer vir aqui e ela quer ter um lugar para ficar. Então, em vez de ela arrendar todo o imóvel, ela arrendou vários cômodos, quartos. ok. E aqui é uma necessidade das pessoas que estão chegando, as pessoas que estão iniciando. É uma maneira também de ter rendimentos. Mas o que ela fez? Ela foi pagando as prestações e as sobras foram ficando no banco. E o banco ligou para ela e falou assim: olha, você tem dinheiro aqui que não quer fazer nada? O que ela vai fazer? Comprar um outro imóvel para fazer o quê? A mesma coisa. Exatamente. Ela vai fazer a mesma coisa, porque ela aluga cada quarto de 500 a 600. Exatamente. Não, é que, 500 a 600 mil euros, quer dizer, de 500 a 600 euros por mês, cada quarto. Com 3 quartos, paga o empréstimo, ainda sobra e um resíduo, né? exatamente. Então, assim, é um investimento, é uma oportunidade também, né? Eu acho que sim, acho que vale a pena as pessoas, portanto, investirem. Acho também aqui uma questão que não abordámos, que é importante que as pessoas que nos estão a ouvir saibam, é quanto é que custa este serviço, não é? Ah, é mesmo? Nossa, isto- chegamos na hora não. de falar o preço. Exatamente. Não, Chegou não. na hora de falar o custo da sua consultoria, do seu acompanhamento, da sua experiência, né? Aquela frase que você começou o nosso podcast, acho que foi tudo, né? Se eu soubesse tudo que eu sei hoje, na época que eu comprei minha casa, não foi? Exatamente. E hoje, quem é que sabe isso? Quem é que tem? Onde você pode buscar essas ajudas, essa orientação? Quanto custa esse tipo de consultoria? Como que alguém quer? Ah, eu quero ter o meu imóvel, eu quero ter a casa dos sonhos, sabe aquela coisa? Ah, eu quero ter a casa dos sonhos. Eu acho que Vira pesadelo, né? muito caro, é muito caro É muito mesmo. caro essa assessoria? Eu vou dizer que é gratuito, que é custo zero. Custo zero. Isto porquê? Porque, claro que não há almoços grátis, não é? Ok. O nosso trabalho é pago pelo banco em que o cliente decide comprar a casa. Ok, mesmo que você fez cotação em 5 bancos diferentes. Exatamente, é o cliente que escolhe. Se o cliente não quiser fazer, portanto, a compra, nós temos o trabalho todo, não ganhamos nada, mas pronto, isso faz parte da descrição do trabalho. Mas no dia que faça a escritura, estamos lá com a pessoa e é isso aí que é pago. Portanto, aliás, até por lei, e aproveito para fazer um disclaimer, porque na minha experiência profissional já encontrei diversas vezes outros intermediários que cobram os clientes. Atenção. Tem gente que cobra. Tem gente que cobra, mas não pode por lei. Porque assim, Ah. nós, intermediários de crédito, nós temos uma certificação, uma carteira profissional específica, em que temos que fazer um exame para habilitar esta profissão, tem que passar por um mínimo de 70%. Portanto, tem que saber muito bem o que é que está a fazer. E, aliás, a própria legislação agora estão a pensar que esse exame seja revalidado cada 2 anos. Porque as leis alteram, as pessoas têm que saber o que é que estão a fazer. Atualizar-se, Exatamente. E, por lei, nós não podemos cobrar aos nossos clientes. Então. Portanto, independentemente de se pudéssemos cobrar ou não, tem a mais-valia, assim, tem as melhores condições. Fazemos tudo por vocês. Damos o melhor conselho, ainda por cima não custa nada. O que é que estão à espera? O que vocês estão esperando para comprar seu imóvel? Exatamente. Ok, então aqui vamos para a boa notícia. O Eduardo providenciou um link e a gente vai colocar aqui na nossa tela o e-code, o código, né? QR Code, desculpa, QR Code. E já está também na descrição desse vídeo o link, né, para você poder acessar, que é o www.chabitação.pt/LP. Então, o Eduardo vai receber esses dados básicos iniciais, né? Exatamente. E para poder, através dessa pequena ficha, esse cadastro, você receber aí um telefonema, o que é feito. Sim, depois que ele preenche esses normalmente dados. assim, vai depender do número de pedidos.
que vão fazer, não é? Se Ok. me pedirem 10 ou 15 pedidos, Demora um pouquinho demora um mais. bocadinho mais tempo. O que eu posso dizer é que vocês preenchem o formulário e recebem uma informação dos contactos das pessoas. Se não houver contacto da nossa parte, podem diretamente falar connosco, mas normalmente Ok, o que nós asseguramos é que até 48 horas falamos. ok, Fazemos uma chamada telefónica, apresentamos, explicamos o que é que se pretende fazer, a pessoa explica do lado o que é que quer fazer e ok. a partir desenrola-se todo o processo. Pode não ser no imediato, pode ser. Eu, por Claro. exemplo, o cliente com que estive mais longo na história da minha carreira profissional foi 2 anos e meio. Ele Portanto, não nós atendia. somos Mais pessoas pacientes. ocupados também, tem pessoas mais Não, é que ocupadas. entretanto me deu-se o Covid e por aí fora, mas pronto. Pois, Mas de entendi. facto, nós temos muita paciência. Aham, Um cliente que hoje não esteja com condições de comprar, verdade. nós esperamos daqui até a 6 meses, um ano, o que for preciso. Pode ser que ele ajuste algumas coisas que precisam, Exatamente. ele tome algumas providências ali Exatamente. para poder se adequar, né? Uma coisa que nós dizemos sempre, damos sempre o conselho daquilo que nós esperamos que o banco vai reagir. Aham. O que é importante é que um cliente, quando submete um crédito, se não é aprovado, naquele banco, pelo menos 3 a 6 meses já não pode voltar. Ah, E ok. então não estamos aqui a queimar cartuchos, como se diz em Portugal. Claro, É, com é importante certeza. perceber isso, Uhum. ok? Com Muito certeza. bem. Então, se não aprovou, não aprovou, né? Mas dá para você ter aí uma assessoria grátis 0800, Uhum. né? E, claro, o nosso interesse é que você possa se qualificar para esse processo e estar aí preparando-se para poder fazer essa mudança, encontrar essa casa. Então, primeira etapa, como sempre, é a etapa da análise de crédito, né? Então, já está Exatamente. aí a primeira etapa, que é a ficha, o link do cadastro. E nós temos aí também nas descrições o meu site, onde lá no lucienepereira.casa você encontra o meu aplicativo, onde você pode dar uma olhada ali nas casas que estão disponíveis no mercado. Hoje eu também tenho mais um brinde, já estamos aí nos últimos minutos, antes de dar a última palavra, né, os últimos recadinhos, Eduardo, né, já estamos aí, passou até Uhum. rápido. Nós temos aí também hoje, nós sabemos que algumas pessoas precisam fazer uma avaliação das suas questões financeiras, como é que anda o seu perfil financeiro. E eu tenho uma ferramenta, já que eu já usei várias vezes como coaching, para ajudar a pessoa a ter uma noção melhor de como é que anda a área da vida dela financeira, e isso é muito legal. É uma ferramenta de coaching que eu uso para fazer o perfil financeiro, não é uma avaliação de educadora financeira, mas é uma autoavaliação, uma autorreflexão, para ver que etapa que você está, para que você possa avançar nesse processo aí de ter a casa dos sonhos, de poder realizar alguns sonhos da vida. Então, vamos procurar aí a nossa casa, né? Vamos procurar o nosso cantinho, aquele lugar que realmente faz a diferença. E quem você conhece que possa se beneficiar, além de você, desses benefícios, passa esse link, né? Compartilha a nossa live, compartilha aí os nossos conteúdos. Nós teremos várias outras entrevistas aqui no nosso podcast. Hoje é só o começo. Se você entrou agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá? E é isso. Obrigado, Eduardo. Foi, Obrigado pelo assim, convite. um grande aprendizado. Eu acho, Uhum. assim, pelo menos, quando eu cheguei aqui em Portugal, com muitas dúvidas, né? Até sobre arrendamento, a gente nunca sabe Uhum. nada, né? Mas eu acho que eu entrei no ramo imobiliário exatamente porque eu quero investir em imóveis. Eu quero ser Uhum. uma pessoa investidora em imóveis. Estou só começando, é Uhum. o início mesmo dessa carreira. E, claro, a gente sempre pensa na nossa casa, na nossa casa para a gente morar, mas não é só isso, né? Uma casa, ela é um investimento, ela é um patrimônio, ela pode deixar de ser um passivo, pode ser um ativo, né? Você pode ter ali a oportunidade de alugar, ter a oportunidade de, depois de vender e ter um retorno financeiro em cima Uhum. desse seu investimento. Então, eu acho que é isso, por isso que eu estou nesse ramo, né? E eu quero pedir, então, para o Eduardo dar assim, aquele recado final, aquelas últimas palavras. O que você acha que tem alguma coisa que você acha que faltou, que a gente precisasse passar para o pessoal que está aí na. Não, quer dizer, eu acho que nós temos que receber as pessoas com humildade, perceber um bocadinho qual é que são os objetivos dela. Claro. Aliás, eu entrei em jeito de conversa com os clientes, a brincar. Se me dizem para eu cortar uma árvore e tenho 3 horas para o fazer,
2 horas eu vou estar a afiar o machado e só 1 hora a cortá-lo. Isto Bom, para dizer, preparem-se bem, é, façam a vossa investigação, o vosso trabalho de casa. Se têm dúvidas, podem contactar-me a mim ou ao Luciano, não tem problema nenhum. Estamos aqui para ajudar, porque nós sabemos que um cliente, entre aspas, bem satisfeito, mesmo que neste momento não tenha o retorno, é alguém que vai pensar sempre em nós. Nós não estamos numa ótica de rendimento no curto e imediato. é. É um trabalho. E nós vivemos de agradar os nossos clientes, e se um cliente satisfeito, penso que vai ajudar-nos com o nosso trabalho e certamente continuam a fazer também a sua vida, não é? Eu espero que essa live tenha lançado, no mínimo, uma sementinha aí no Espero que desejo sim. das pessoas poderem realmente passar para essa próxima etapa e adquirir seu imóvel aqui em Portugal. Então é isso, nosso podcast por hoje acaba, né? O Pode Vir, a Chave é Sua. Em breve vem com novas novidades. Teremos também um open house online para que você possa visitar uma casa ao vivo, né? Em breve, fiquem atentos e salvem a data. E agradeço a todos pela participação. Obrigada aí a Tânia, o Edu, muito obrigada aí pela participação. Aí, Tânia, a Tânia disse que já vai visitar a gente assim. Outro dia ela me disse que quer vir visitar a gente aqui. Olha só, além de visitar, ainda podemos visitar casas, tá bom? Uhum. É isso. Obrigada, Eduardo, Obrigado. pelo seu Até uma tempo, próxima. pela Hora é sua essa. dedicação, tá? E é isso aí. Desejo a todos muito sucesso e que a gente possa se ver em breve aí Muito nos obrigado. próximos episódios. Obrigada. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. tchau.